O episódio 7 finalmente saiu e era exatamente o que eu estava esperando com um certo desespero. O pessoal da cidade começou a realmente dividir informações uns com os outros sobre a teoria da reencarnação envolvendo o Jade e a Tabitha, assumindo que eles já tiveram ali no passado. Nós vimos o Henry sendo bombardeado com ilusões que vão fazer ele parecer ainda mais louco do que está parecendo. E o mais importante, vimos um plano real saindo do papel para os moradores irem para o ataque contra os monstros. Tivemos os poderes escondidos da Fátima aparecendo, respostas sobre utilidades dos totens, a confirmação bizarra de que as almas ficam presas ali e um final que provou o quanto o Kenny cresceu na história. Tem muita coisa pesada pra gente discutir e organizar, colocar em ordem, então não perde esse vídeo porque tá legal demais. Cara, eu não sei você, mas a Sofia me assustou demais nesse episódio, porque o Homem de Amarelo fez o que pôde para garantir que o caos absoluto tomasse conta da Casa Colônia, enquanto o plano do Boyd estava rolando lá fora. O Boyd, que estava chegando demais, ali perto demais das respostas, fez com que a Sofia reagisse. Deu para ver o pânico nos olhos dela quando o Boyd falou sobre o totem. A forma como ela agiu encontrando aquele ovo foi, para mim, muito bizarro e assustador. Ela cheirando os ovos para encontrar ali algum que tivesse fertilizado, procurando um que tivesse vida dentro. Eu acho que por isso, inclusive, tinha sangue quando ela quebrou a casca. A regra aqui para mim é muito clara, uma vida em troca de outra. Ela pegou isso, né, pegou o ovo e colocou em cima do corpo do Roger, e é bizarro pensar que, assim, numa série onde monstros tomam vida o tempo todo, eles não enterrarem logo o Roger, e a desculpa foi que o cemitério estava lotado. Então a gente vê logo depois ali a Sofia recitando um feitiço de longe, né? E logo em seguida o Roger simplesmente ressuscitando. E isso para mim escancara que o Homem de Amarelo é literalmente o deus, ou melhor, o diabo daquela cidade, com o poder de puxar alguém de volta da morte. E assim, muita gente ficou debatendo se ela transformou o Roger num monstro noturno ou se ela apenas ressuscitou o corpo dele. E para mim a resposta certa é a segunda opção. E cara, assim, se você também gosta de analisar os detalhes, essas coisas todas, de descobrir as regras da cidade, antes da história entregar a resposta pronta, já deixa o seu like aqui embaixo e confirma a sua inscrição no canal, porque isso acaba me ajudando muito a continuar virando noite, continuar trazendo essas análises no dia que o episódio vai ao ar. Eu sei que eu tô em falha com vocês, nas últimas semanas eu não tenho postado vídeo porque eu tô passando por uma fase muito difícil da minha vida, eu acabei de perder meu pai e assim, tem sido difícil parar para gravar vídeos, então me ajuda nesse momento difícil também deixando o seu like, se inscrevendo, deixando o hype, fazendo o canal voltar a ser relevante para a plataforma, porque esse tempo todo sem postar vídeo, eu tenho certeza que o YouTube não vai entregar o meu vídeo e você pode me ajudar demais. Aos poucos eu tô voltando, vou postar mais essa semana para a gente continuar bugando junto aqui sobre as teorias mais loucas de From e também futuramente outras séries que eu tenho vontade de trazer aqui no canal. Valeu? Muito obrigado pela força de vocês de coração, isso me ajuda muito, não só nesse momento difícil que eu tô passando, mas a continuar também aqui produzindo e não abandonar o canal. Mas voltando aqui pro vídeo, o motivo de eu ter certeza que o Roger voltou humano e não como um monstro está nas ações dele, porque quando ele acordou ele entrou em pânico total, tentando rasgar a própria boca, porque estava costurada, e ele não conseguia ver nada porque tinha botões no lugar dos olhos. Se ele fosse um monstro, ele teria só levantado e começado a andar devagar, sem emoção, como os outros fazem. Além disso, ele quebrou a janela e entrou na Casa Colônia com extrema facilidade, mesmo com o talismã pendurado na porta. Se ele fosse um monstro como os da floresta, ele não conseguiria entrar. E para bater o martelo sobre isso, o totem matou ele. O que pode mostrar que ele de certa forma estava pela mesma feitiço e influência daqueles bonecos lá do lago. Porque a gente viu como que o totem não causa nenhum arranhão nos monstros de verdade. Então ali pra mim era o Roger humano mesmo, desesperado, querendo entender tudo o que estava acontecendo. Porque quando ele agarrou uma pessoa ali dentro da casa e correu na direção da Patty, na minha opinião não tinha maldade, ele só estava desesperado ali, cego, com dor e agarrando qualquer coisa no caminho. E como ele sabia para onde ir? Talvez essa seja uma pergunta. Ele poderia estar apenas seguindo a voz da Sofia, né? Uma voz que a Sofia colocou dentro da cabeça dele. E o pior de tudo isso é que o retorno do Roger confirma uma teoria terrível sobre a Marielle, que se você morre na cidade, você não vai para um lugar melhor. A sua alma fica presa nos bastidores daquele lugar.
Isso também explica o porquê que o Jim apareceu pro Ethan lá na floresta. E cá entre nós aqui, eu não sei você, mas eu fiquei torcendo pro Roger ali conseguir pegar a Patty, porque na minha opinião ela é uma pessoa extremamente insuportável. Um NPC ali chato, insuportável, como outros ali principais também, mas deixa isso pra gente conversar numa outra hora. Mas mudando de foco aqui pra falar do Boyd, do plano dele, é legal ver que finalmente parece que os roteiristas ouviram a nossa principal reclamação de que parece que os moradores da cidade ali não se conversam, e dessa vez o Boyd chamou ali o grupo para trocar ideia, para trocar experiência, para falar sobre o Jade e a Tabitha, para falar sobre vidas passadas, o que aconteceu com eles ali. Ele tentou convencer todo mundo de que a porta no porão da Casa Colônia ali era uma passagem de que eles precisavam finalmente partir para a ofensiva contra os monstros, porque a gente viu que o Totem ali conseguiu matar um dos bonecos, então o Boyd armou uma armadilha para atrair os monstros de noite e testar aquela arma neles. O problema é que o Boyd está perdendo o controle da cidade e também da própria saúde, porque os tremores deles estão piorando e ele está entrando cegamente em situações suicidas, arrastando outras pessoas junto. A gente viu inclusive a Christie até tentando avisar que ele tinha muitas vidas nas mãos ali, mas é justamente o peso dessa responsabilidade que faz ele se jogar no perigo. A cidade até brincou com a cabeça dele, mostrando a foto do casamento ali naquele brinquedo de ver imagens, e rolou até uma frase nesse episódio que avisou o que ia acontecer. Toda vez que alguém acha que tem um propósito ou descobre algo, alguém acaba morto. E o Kenny foi o cara que saiu no escuro com a estaca na mão para testar a teoria, e não funcionou. Tudo era só um teatro dos monstros para encurralar ele. Eles até fecharam as saídas ali e o monstro Sorriso seguiu o Kenny para dentro do ônibus até o teto. O Sorriso começou a provocar o Kenny falando sobre o pai dele, querendo saber se o Kenny ia fazer os mesmos barulhos engraçados que o Coroa fez quando morreu, e foi aí que a Fátima entrou no jogo. E ela viu a cena de longe, o Kenny estava ali a 1 segundo da morte e ela deu um grito, e esse grito fez com que o Sorriso travasse completamente. Ali o monstro congelou e isso deu uma janela de tempo ali perfeita para que o Kenny pudesse empurrar ele do teto e correr de volta para o ônibus e segurar o talismã na porta. Isso para mim prova que a Fátima é agora uma das peças mais perigosas da cidade contra os monstros. Semanas atrás ela falou para o Kenny que conseguia sentir o que o monstro Sorriso sentia, porque existia uma conexão sombria ali por ela ter dado a luz a ele. Mas teve um detalhe visual nessa cena que não foi por acaso. A câmera mostrou a Fátima de pé, exatamente ao lado do golem de barro que ela construiu para proteger o pessoal. Eu acredito que o golem funcionou. A proximidade com o boneco é que fez ela canalizar aquele poder e intervir nas ações do monstro lá fora para salvar o Kenny. O que você acha? Você acha também que o golem é como se fosse ali uma chave de conexão entre ela e o monstro? Ela vai conseguir intervir nas atitudes do monstro através daquele golem ali, através daquela chave que é o golem? Ou você acha que o golem vai ter vida e vai de alguma forma proteger as pessoas dentro da Casa Colônia ou atacar as pessoas da Casa Colônia? Coloca aqui embaixo a sua opinião. E a parte que mais me chamou a atenção no episódio, que eu mais gostei na verdade, foi ali o que tá acontecendo com o Henry, porque no episódio anterior a gente viu que a Sofia batizou a bebida dele e de repente ele começa a enxergar algumas coisas, e eu acho que o Homem de Amarelo conseguiu enxergar dentro do Henry a presa fácil que ele é, assim como o Vitor também enxerga isso no pai, porque o Henry se recusou a engolir aquela história toda do Boyd, do Jade, sobre a Tabitha ser a reencarnação da Miranda, e ele sempre foi um cara ali pé no chão, mas hoje a cidade inteira olha ele como apenas um velho bêbado que quer arrumar confusão, alguém que não se pode confiar. E as peças começam a se mover ali, porque na casa da Tabitha, o Henry viu um monitor cardíaco do nada, ouviu um barulho de máquina e sentiu a luz da lanterna médica ali nos olhos dele. Depois, conversando com o Jade, ele teve uma visão bizarra onde ele acordava numa cama de hospital ao lado do Vitor, como se ele tivesse saído da cidade, como se tudo aquilo fosse só um sonho. E isso conecta direto com o que a Sofia sussurrou no ouvido dele antes. E se tudo isso for apenas um sonho? Você lembra? Tipo no episódio anterior que ela chegou a comentar isso? E o Henry, na minha opinião, vai começar a acreditar que tudo aquilo é uma ilusão, assim como a mulher do Boyd lá no início e saiu atirando em todo mundo. E aí eu acho que ele vai começar com a ilusão de que só precisa todo mundo acordar daquele pesadelo e tá tudo certo, é o mesmo roteiro que aconteceu lá com a Abby. E assim, ninguém vai acreditar nele, porque ele é visto já como um doido da bebida. O Vitor mencionou no episódio passado que um homem subiu no telhado antigamente e pulou. Na minha opinião, a história tá desenhada ali para se repetir. E o Henry que vai caminhar até a beirada daquele telhado dessa vez e se finalizar.
a Sofia vai distorcer a realidade dele até que ele acredite que morrer é o botão de saída da cidade. Cara, eu acho que assim vai ser muito triste o que nós vamos ver o desfecho do Henry e do Victor nessa temporada. E a gente também viu nesse episódio o Victor indo até o cemitério de carros ali caçar o veículo marrom gigante do Homem de Amarelo, tentando achar pistas da primeira vez que o vilão esteve lá. E ele abriu o porta-luvas e achou um saco cheio de dentes. A Sofia tinha acabado de passar por ali, afinal ela arrancou os dentes do padre lá no outro episódio. E aqueles dentes simbolizam a quantidade absurda de pessoas que o Homem de Amarelo já matou ao longo dos anos. E aí a gente vê o Victor entrando em pânico, entendendo que o padrão está se montando novamente. Da outra vez, a Miranda chegou com um menino e uma menina e logo depois o massacre aconteceu. A Tabitha fez o mesmo percurso. O Victor percebeu isso e quer garantir que o Ethan esteja preparado para o que vem aí. E falando da irmã do Victor, a Eloise, o destino dela sempre foi uma coisa assim meio obscura, mas agora que vimos a Julie viajar pelas histórias através do tempo, eu desconfio que a Eloise fez a mesma coisa no passado. Ela viajou pelas memórias para escapar do massacre e talvez os poderes dela não tenham deixado ela presa no mundo real como aconteceu com a Julie. A própria Tabitha teve uma visão forte no ferro velho quando olhou para o carro da Miranda. Ela lembrou de estar dirigindo ali e dar carona para duas pessoas na estrada. E se uma dessas pessoas fosse um Homem de Amarelo disfarçado? A Sofia estava pedindo carona na estrada para o padre antes de entrar. Se a Tabitha ligar os pontos e lembrar da Sofia no passado, porque aquela imagem embaçada ali parece muito a Sofia, ela vai perceber na hora que a Sofia não deveria estar naquela linha do tempo. Cara, na minha opinião, esse sem dúvida foi um dos melhores episódios da temporada até agora, porque a história andou mais um pouco, entregou aquele terror que a gente estava sentindo falta e soltou algumas revelações que até me pegaram desprevenido, porque a Fátima travando o monstro sorriso ali de longe, cara, pra mim foi um acerto gigante do roteiro, e também a cena do Roger ali acordando com o rosto costurado e tal, cara, foi um pesadelo absurdo, foi uma coisa muito louca de assistir, assim, deu uma agonia. Imagina você abrir o olho e perceber que tem botões no lugar da visão e tua boca tá costurada. E pra mim também, a Julia Doyle tem entregado uma atuação muito boa como vilã, porque a gente percebe ali aquela raiva silenciosa dela, vendo o Boyd descobrindo as coisas. Pra mim, atuação muito boa. O Jade também continua sendo um respiro cômico ali, que a gente precisa, imaginando ali um mapa tático, como se estivesse gerenciando a empresa dele. E até o arco do Boyd tá excelente. A força de vontade dele para liderar, tá batendo de frente com o corpo dele ali, mesmo tremendo, falhando, e a Chris jogando na cara dele que não deveriam existir segredos entre eles. Ali foi um aviso de que a paciência da cidade tá começando a acabar. Tudo foi construído lentamente até a cena do ônibus e não decepcionou ali, entregou a aflição. Eu sinceramente acreditei que a gente ia ver o Kenny morrendo, porque só acontece desgraça com ele, e ver o sorriso depois de tanto tempo, pô, foi muito legal, foi muito maneiro. E a cena da Sofia no topo da escada observando a desgraça acontecer encerrou o episódio num tom perfeito. O próximo passo agora é invadir as cavernas, mas eu aposto que eles vão segurar essa descida para o penúltimo episódio, para o final explodir a cidade de vez. Mas para não ficar só no elogio, eu preciso falar também do Ellis, que, cara, na minha opinião, é o pior personagem da série. O cara não faz absolutamente nada. O pai dele é o líder da cidade e ele não coopera em nada. Eu achei que ele ia sair junto com o Kenny para poder tentar ajudar de alguma forma, e o cara simplesmente não fez nada, não participa de nada, ele não consegue ajudar a mulher dele em nada, ele assim, nem na cena que ele tava lá no lago, ele também não fez nada, foi a Tabitha que fez alguma coisa, sabe, assim, o cara não serve praticamente pra nada, é um personagem totalmente descartável, e eu acho que a série só tá esperando o momento certo de matar o Ellis pra mexer com o Boyd. Na minha opinião, as cartas agora estão na mesa, os monstros estão esperando, e eu quero saber de você o que você achou dessa ressurreição bizarra do Roger e qual a sua teoria sobre o limite dos poderes da Fátima com aquele golem. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para a gente continuar cobrindo essa loucura que é essa cidade Ifron. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!